Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto que tem um pequeno textinho lá na nossa apostila, mas nessa fase que nós estamos passando, é muito bom ser tocado nesse assunto, que é a nossa frequência respiratória. Eu espero que isso tudo passe rápido, o mais rápido possível, tá bom? Então vamos lá dar uma olhadinha nesse nosso assunto aí. Bom, a frequência respiratória ela é um número de ciclos respiratórios que o organismo realiza involuntariamente por minuto. Qual é esse ciclo? É a inspiração e a expiração. Bom, a inspiração ela é a absorção de oxigênio. É quando a gente puxa o oxigênio e enche o nosso pulmão de ar. E a expiração é quando a gente elimina o gás carbônico, ok? Bom, até certo ponto é possível a gente controlar os nossos movimentos respiratórios, ou seja, até um certo ponto nós conseguimos fazer a nossa inspiração e a expiração e conseguimos controlar. E o ser humano, ele pode parar de respirar durante certo tempo. Ou seja, ele consegue, dependendo da pessoa, consegue parar de respirar durante um certo ponto. E também ele consegue aumentar ou diminuir voluntariamente essa frequência respiratória dele, por mais ou por menos tempo. Entretanto, o sistema nervoso ele exerce sobre os movimentos respiratórios um controle independente de nossa vontade. Ou seja, por mais que você eu vou ficar um certo tempo sem respirar, vamos dar o exemplo aí de uma natação. Estamos lá nadando, nós precisamos prender a nossa respiração. Mas depois de um certo tempo, independente da nossa vontade, independente que a gente queira ficar debaixo d'água, nós vamos ter que respirar, porque é involuntário, ok? Bom, a nossa frequência respiratória normal. Em condições de repouso, o nosso sistema nervoso ele produz aproximadamente a cada 5 segundos impulsos nervosos que estimulam a ventilação pulmonar em uma frequência de 12 a 15 por minuto, a 15 vezes por minuto. Então, por que a nossa frequência respiratória ela aumenta durante um esforço físico? Bom, vamos lá. Por que ela aumenta? A nossa atividade física, nosso exercício físico, é sinônimo de que os nossos músculos estão em movimento, certo? Então, quanto mais as fibras musculares elas se esforçam para realizar uma tarefa, uma atividade, mais ela vai consumir o oxigênio que é trazido pela corrente sanguínea. Então, isso obriga os pulmões a trabalharem em ritmo acelerado, já que são eles os responsáveis pela oxigenação. O coração, ou seja, a nossa frequência cardíaca, acelera. Por quê? Porque precisa bombear o nosso sangue com mais vigor, com mais rapidez. E é por isso, que durante a nossa prática de exercício, tanto o nosso batimento cardíaco, nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória aumenta. Tá, qual é o resultado disso? Ficamos ofegantes, porém, quando o nosso condicionamento físico não é o ideal para aquela atividade. Ou seja, um exemplo, numa corrida vai ter uma certa pessoa que vai conseguir correr um certo tempo, um certo quilômetro, e não vai ficar ofegante
ou até mesmo uma atividade. Pode ser que uma pessoa, vamos dar o exemplo lá da nossa escola, num queimado, pode ser que uma pessoa, um aluno, fique os 50 minutos de aula jogando normalmente, sem ficar ofegante, e vai ter um certo aluno que vai ficar ofegante, ou seja, depende muito da pessoa, ok? Bom, agora nós vamos falar então sobre a frequência respiratória e o coronavírus, ou seja, o Covid-19. O assunto é mais comentado, o que fez a gente ficar em casa esse certo tempo aí, ok? Vamos lá. A infecção pelo SARS-CoV-2, que ou seja, ele é um coronavírus, que ele foi identificado na China no final de 2019. E a causa do Covid-19 ele se espalhou, né, pelo mundo. Ou seja, então o mundo agora só se fala no Covid-19. E ele afeta principalmente o nosso sistema respiratório. Ou seja, uma pessoa, o paciente, uma vez contaminado com o Covid-19, ele pode sofrer da chamada síndrome respiratória aguda grave, que por sua vez ela compromete não só o nosso sistema respiratório, como também outros órgãos do nosso organismo, caso ela não seja tratada em tempo hábil, ok? Bom, e o que é essa nossa aí, esse coronavírus? O coronavírus, ele é uma grande família de vírus, né, que causa essa doença respiratória. Ela varia de gravidade, ou seja, desde um resfriado comum até uma pneumonia fatal. Tá, vamos lá. A nossa síndrome respiratória aguda grave, ela é definida como uma incapacidade aguda do sistema respiratório em manter a ventilação ou a oxigenação adequada dos pulmões, com consequências para o sangue, né, e para os nossos demais tecidos. O que o paciente pode desenvolver aí com essa síndrome respiratória aguda grave? Ele pode ter dificuldade respiratória, queda da oxigenação em pouquíssimas horas, apresentar o aumento da frequência respiratória, ou seja, ele vai perder ali a oxigenação e vai aumentar, ou seja, a frequência respiratória. Vai ter que tentar ali respirar por mais tempo. Tem também a extremidade cianótica, roxa ou azuladas. O que é isso? É uma coloração azul ou roxa da pele ou da mucosa, entendeu? Que ela é causada quando os tecidos não recebem a quantidade adequada de oxigênio, e alteração também do estado de consciência, ou seja, a pessoa fica inconsciente. Bom, então pessoal, isso é sério, muito sério mesmo. Então eu peço para vocês, vamos nos prevenir, vamos tomar todo o cuidado possível, ok? Vamos ficar em casa esse tempo, vamos praticar alguns exercícios físicos em casa, não vamos ficar parados, vamos fazer brincadeiras com os pais para não ficarmos parados, tá? Tem 2 videozinhos aí para vocês darem uma olhada, tanto como a verificação da frequência respiratória, como os efeitos também do coronavírus em nosso corpo, tá? Eu espero que vocês gostem, vamos ficar antenados aí nesses assuntos, ok? Muito obrigado, beijos e até semana que vem.